Olá, você que está estudando para a GMF, Guarda Municipal de Fortaleza, olha só o conteúdo que foi incluído na disciplina de Legislação Municipal. Nós vamos agora estudar a Lei Orgânica do município de Fortaleza. Conteúdo novo, mas muito bom de se estudar, porque ele tem uma excelente base constitucional e, ao mesmo tempo, administrativa. O que seria mesmo a lei orgânica? A lei orgânica é a norma que regula a estrutura e o funcionamento do ente federativo município. A lei orgânica está para o município, assim como a Constituição estadual está para o estado e a Constituição federal está para todo o país. Ou seja, diferente de estado e de união, o município não tem Constituição própria, ele é regido por uma lei orgânica, que é votada pela Câmara Municipal em 2 turnos, com intervalo de 10 dias, que é promulgada pela própria Câmara em conformidade com o disposto no artigo 29 da Constituição Federal de 88. Vale ressaltar, então, que todos os municípios brasileiros são regidos por lei orgânica, mas que essa lei orgânica não pode ir contra, ela não pode violar preceitos contidos, seja na Constituição Estadual, seja na Constituição Federal. Então, vamos agora conhecer a Lei Orgânica do município de Fortaleza. Vem comigo aqui para o quadro. Temos, então, Lei Orgânica, onde a banca vai cobrar apenas os artigos 1º ao 9º e depois o 98 ao 123, além das alterações posteriores. Então, você não precisa estudar a lei por completo. A banca delimitou exatamente o que ela quer. Ela quer que você conheça o conceito, a estrutura, a administração e servidores municipais. Antes de entrar, portanto, na análise desses artigos, eu quero falar um pouco sobre o conceito, para você entender a importância do município como unidade federativa autônoma da República Federativa do país. Então, olha só aqui no quadro. Conceito de lei orgânica. A lei orgânica age como se fosse uma Constituição municipal, como se fosse, porque ela não é. Sendo considerada a lei mais importante que rege não só o município, mas também o Distrito Federal. Distrito Federal também é ente autônomo e também não é regido por Constituição, regido por sua própria lei orgânica. Cada município brasileiro pode determinar as suas próprias leis orgânicas, contanto que estas não infringam as leis federais e estaduais. Neste caso, a aprovação de uma lei orgânica deverá ser feita pela maioria dos membros da Câmara, que é o Legislativo Municipal, sendo que as votações são divididas em 2 turnos, com intervalo de 2 dias entre eles. Após a aprovação da lei orgânica, fica a cargo do prefeito municipal fazer com que seja cumprida, sempre com a fiscalização da Câmara dos Vereadores. De um ponto de vista geral, as leis orgânicas também estão presentes em outros organismos, como o Ministério Público, Previdência, Assistência e Segurança. Mas a nossa ênfase aqui é somente a lei orgânica municipal. Assim, uma vez que eu apresentei a vocês o conceito de lei orgânica, antes de adentrar no primeiro título, que são os princípios fundamentais presentes na lei orgânica do município de Fortaleza, eu quero relembrar com vocês algumas características inerentes ao município na condição de ente federativo, presentes na Constituição Federal de 88 e que, ao mesmo tempo, se repetem aqui na lei orgânica. Então, vem comigo aqui para o quadro. Algumas características que são inerentes ao ente município. Primeiro, ente federativo autônomo. Ele é federativo, ele tem autonomia. Qual é a autonomia que o município tem? Todas. Tem autonomia política, legislativa, financeira, orçamentária, tributária, administrativa. Todas as autonomias. Ele tem capacidade de autogestão. Legisla, só que nós sabemos que a legislação municipal ela nem é privativa e nem é concorrente. Ele só vai legislar de forma supletiva,
ou seja, suplementando leis já existentes. Ele não vai inovar em uma matéria que não foi tratada nem pela União e nem pelo Estado. Então, o município tem sim capacidade legislativa, ele tem capacidade legislativa supletiva, de modo a suplementar uma lei já existente. Esse município, ele tem capacidade tributária, ele tem impostos próprios, que só ele pode cobrar de acordo com suas próprias leis. Para isso é necessário que ele legisle sobre a cobrança tributária. Ele tem IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, impostos próprios. Ele não tem constituição própria, ele é regido por lei orgânica, que se assemelha bastante a uma Constituição, mas não pode ser considerada Constituição. Ele é regido por lei orgânica. Cada município tem sua própria lei orgânica, que vai ser votada só pela Câmara, não precisa passar pelo chefe do executivo, que é o prefeito. Esse município tem alguns direitos que ele não possui, que os estados têm, mas ele não. O quê? Ele não possui judiciário próprio. Ele faz uso do poder judiciário do estado. Ele não possui tribunal de contas próprio. Só quem vai ter tribunal de contas próprio são os municípios que já existiam, já possuíam antes do advento desta Constituição, Rio de Janeiro e São Paulo capital. Os demais não têm. Mas quem é mesmo que vai fazer as contas, vai prestar as contas do município de Fortaleza? Tribunal de Contas do Estado. Então, ele não tem judiciário próprio e ele não tem tribunal de contas próprio. Assim como também ele não tem órgão permanente de segurança pública. A guarda municipal é uma faculdade que os municípios possuem para constituir sua própria estrutura que vai garantir a preservação dos seus bens, serviços e instalações. Não é obrigatório, razão pela qual eu não posso dizer que o município tenha órgão de segurança. Não tem. Ele tem a faculdade de criar suas próprias guardas. Então, ele não possui órgão permanente de segurança pública. Não possui órgão permanente de segurança pública. O que é que o município também não tem? O município não tem, ele também não vai possuir, vejamos, Ministério Público próprio, Defensoria própria, MP e Defensoria. Vai utilizar Ministério Público e Defensoria Pública do Estado. Então, não é porque o município não tem aquelas atribuições que ele deixa de ser um ente federativo. Ele é, sim, um ente federativo autônomo, que nem os estados, que nem a União. Mas é bem importante esse relatório aqui acerca das características do município, para você não confundir. Isso aqui é básico para a gente poder entrar no estudo da lei orgânica, votada e aprovada tão somente pela Câmara Municipal. Não precisa de sanção do prefeito, tá bom? Então, por meio dessas características, apresento a vocês aqui o título 1 da Lei Orgânica do município de Fortaleza. O título 1 é justamente aquele que trata dos princípios fundamentais. Nos traz aqui uma orientação da estrutura e funcionamento deste município. São alguns poucos artigos antes de adentrarmos aqui na competência municipal. Então, eu começo com o artigo 1º. O município de Fortaleza, unidade integrante do estado do Ceará. Unidade integrante porque ele apresenta-se como um ente federativo autônomo. Unidade integrante é pessoa jurídica de direito público interno. Ela é pessoa jurídica de direito público porque ele trabalha para o público. E por que eu digo que ele é interno? Ele é interno porque ele não tem atuação fora. A mesma coisa acontece com o Estado, com o DF, com a União. Agora, só uma ressalvazinha em relação à União. A União, ela tem dupla personalidade jurídica. Ela tanto pode atuar como pessoa jurídica de direito público externo como interno.
Quando a União representa a República Federativa do Brasil, ela é pessoa jurídica de direito público externo, porque ela está representando o país. E quando ela representa o próprio ente federativo, ela tem personalidade jurídica de direito público interno. Então, o município com personalidade jurídica de direito público interno organiza-se de forma autônoma em tudo que diz respeito a seu peculiar interesse. Ele é autônomo, rege-se pela lei orgânica e pelas demais leis que adotar, mas sempre observando preceitos contidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Essa lei orgânica dá autonomia ao município, mas não é para ele fazer o que ele quiser, porque ele continua sendo subordinado à legislação do Estado e da União. Parágrafo 1º. Esta lei estabelece normas auto-aplicáveis, excetuadas aquelas expressamente dependentes de outros diplomas legais, ou seja, normas que valem para o município. Nesse conceito aqui de norma auto-aplicável, é importante ressaltar, como eu coloquei para vocês aqui, que o município, embora não tenha poder judiciário próprio, ele possui poder legislativo e executivo, lógico. O seu poder executivo é representado pelo prefeito municipal. E o seu poder legislativo é representado pela Câmara e seus vereadores. E o legislador foi muito cauteloso com o município, dando a ele, inclusive, o direito de explorar alguns serviços, entre eles o serviço de transporte coletivo urbano. Então, ele tem competência para explorar o transporte coletivo urbano. E assim, ele fará a sua organização de acordo com sua própria regulamentação. Aí vem parágrafo 2º. São símbolos oficiais do município. Símbolos oficiais que caracterizam o município. Bandeira, o hino e o brasão. Símbolos oficiais do município. Bandeira, hino e brasão. Então, o que eu tenho aqui no artigo 1º são apenas princípios fundamentais que vão nos explicar o que é um município e qual é a sua configuração jurídica na condição de ente federativo autônomo. Vou para o artigo 2º. O município, conforme nós já vimos, é uma entidade básica autônoma da República Federativa do Brasil, não está subordinado. Ele garantirá a vida digna aos seus munícipes e será administrado com base nos princípios que regem a administração pública, tanto princípios explícitos como também alguns implícitos que ganham muita importância aqui. Legalidade, pessoalidade e moralidade. Olha o primeiro implícito que aparece aqui. A transparência e, ao mesmo tempo, a participação popular, que se dará mediante o voto participativo, o plebiscito, o referendo. Devendo ainda observar, na elaboração e execução de sua política urbana, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, o equilíbrio ambiental e a preservação dos valores históricos e culturais do seu próprio povo. Então, a participação do povo aqui é muito relevante nesta tomada de decisões do poder público, de modo que a organização administrativa do município será descentralizada, ou seja, o município divide tarefas, descentraliza por outorga ou por delegação. Vamos entender isso aqui no quadro. Onde é que está o município? O município faz parte da estrutura da administração pública. Quando eu me refiro à administração pública, eu tenho a direta e a indireta. A direta são os entes federativos autônomos. Aqui eu vou esquecer União e Estado e DF e vou mencionar apenas o ente que nós estamos estudando. Município. A princípio, o município presta o serviço. Só que ele pode desconcentrar esse serviço criando órgãos públicos, como a Guarda Municipal, as secretarias, as regionais. Cria órgãos despersonalizados vinculados a ele que vão trabalhar para ele. Ocorre que, às vezes, a administração ela quer dividir a tarefa para fora, criando novas estruturas autônomas. Então, nesse caso, eu saio da direta e vou para a indireta. Eu crio, mediante lei, estruturas autônomas que vão compor a indireta.
Então, mediante lei municipal, é possível a criação da fase, é possível a criação das fundações públicas, das autarquias e daquelas entidades empresariais que estão no mercado e podem garantir lucro para o município, que é a sociedade de economia mista e a empresa pública. Aqui eu tenho a descentralização. Eu estou dividindo a tarefa. Quando ele cria o órgão, ele está apenas desconcentrando. Quando ele cria as entidades, ele já parte para a descentralização. Só que aqui é a descentralização por delegação. Essa descentralização ela pode ser por outorga, quando ele transfere a titularidade, e ela pode ser por delegação, quando ele transfere apenas a execução do serviço público. Então, é nessa delegação que surgem as concessionárias, como de energia elétrica, as permissionárias, como de transporte coletivo urbano, permissionárias, e ainda as autorizatárias, aqueles que pedem uma autorização a título precário para usar um espaço público, por exemplo, as barracas de lanche que você encontra nas praças. Então, quando eu me refiro ao município como entidade autônoma, está aqui a estrutura dele. É o município a administração direta, que presta serviço diretamente por meio de seus órgãos, ou o município indireta, que cria entidades colaboradoras, que têm autonomia, personalidade jurídica própria. Essa descentralização ela pode ocorrer tanto por outorga como por delegação. Na delegação é onde eu me deparo com o repasse do serviço para a iniciativa privada. Então, diante desse resumo aqui desse contexto, eu vou para o artigo 3º. Eu já sei, portanto, que o município é entidade autônoma, que ele deve seguir princípios da administração pública. Aí chego lá no artigo 3º. Todo cidadão tem o direito de requerer informação sobre atos da administração municipal, sendo parte legítima para pleitear perante os poderes a declaração de nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio público, histórico e cultural. Direito de requerer informação é o famoso direito de petição. Todo cidadão tem o direito de pedir aquilo que for do seu interesse. Na petição, eu vou pedir uma informação que pode ser minha ou de terceiro. Informação de interesse particular ou de terceiro. Aqui eu tenho, portanto, as formas de participação popular. Então, vem o artigo 4º e diz que o município protegerá o consumidor, estabelecendo leis, sanções de natureza administrativa, econômica e financeira, além de violação a ofensas. Tanto que nós temos hoje, por exemplo, em Fortaleza, o PROCON municipal, que é um órgão colaborativo da defesa do consumidor. Caberá ao município, dotado de autonomia orçamentária e financeira, a fiscalização, autuação e mediação de conflitos. Ok. Aí cheguei no artigo 5º que me interessava. Para fechar esse título aqui, eu preciso falar do artigo 5º. Eu preciso falar sobre as formas de participação popular. Olha só, a iniciativa popular de projeto de lei, o plebiscito, o referendo e o orçamento participativo e o veto popular são formas de assegurar a efetiva participação do povo nas definições de questões fundamentais de interesse coletivo. Então, é assim, o povo participa da tomada de decisão não só indiretamente quando ele vota, mas também diretamente, quando ele é chamado, ele é ouvido, quando ele participa de decisões relevantes acerca dos direitos e garantias fundamentais. É isso que eu chamo de participação popular. Então, a nossa participação popular aqui, ela vai se dar de duas formas, direta e indireta. Vou mostrar para vocês a direta. Olha que aqui nós temos mais institutos do que aqueles que aparecem no artigo 14 da Constituição. Lá no artigo 14, ele cita iniciativa popular, plebiscito e referendo. Aqui eu vou colocar ainda o orçamento participativo e o veto popular. Então, vamos lá.
Participação popular na tomada de decisões. Aqui é participação direta e indireta. A indireta é a mais comum, é aquela que se dá por meio do voto. O que eu vou trabalhar com vocês agora é a direta. O voto que vai ser direto, porque diretamente eu vou lá e escolho o meu representante, embora a participação seja indireta. Secreto, para ninguém influenciar o meu voto. Universal para todos e periódico, para que de tempos em tempos eu possa rever o meu voto. Possa votar novamente. Então, essa é a participação indireta. Vamos falar sobre a direta. Na direta, o povo será ouvido diretamente e ele vai alterar a configuração política e jurídica do país. Aqui temos 3 institutos constitucionais. Você vai lembrar primeiro do plebiscito e do referendo, formas de consulta ao povo. No plebiscito, nós temos uma consulta prévia ao povo. Antes da tomada de decisão, vamos perguntar se o povo quer. Consulta prévia. Se a decisão já foi tomada, vamos confirmar, é o referendo. Consulta posterior para ouvir a vontade popular. Aí temos ainda a iniciativa popular de projeto de lei. Aqui é o povo podendo propor uma lei, iniciativa popular. Como eu estou falando de iniciativa popular municipal, eu vou colocar para vocês o quórum municipal, que é diferente do federal e é diferente do estadual. Aqui eu preciso de voto de 5% do eleitorado municipal, só isso. Se fosse federal, seria 1% em todo o território nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com pelo menos 0,3% de voto em cada estado. Se fosse estadual, eu precisaria daquilo que a Constituição impõe. Como é municipal, vamos lá, eu preciso de voto de 5% do eleitorado municipal. E assim eu apresento uma proposta de lei. Plebiscito, referendo e iniciativa. Tem mais? Sim, nós temos o orçamento participativo, onde o povo vai participar do orçamento atribuído ao município. Ele vai ser ouvido em audiências públicas. E junto com ele, algo similar chamado veto popular. Pronto. Essas, então, são as formas de participação popular que nós vamos encontrar aqui na nossa lei orgânica. Participação direta, indireta. Estou dando destaque aqui à direta. Tá bom? E assim, volto aqui para o nosso, já que eu fiz a revisão, dá um print aí, bem importante essa tela. Vem aqui para o artigo 5º. A iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, orçamento participativo e veto são formas de assegurar a efetiva participação do povo nas decisões de questões fundamentais de interesse coletivo. Tem algumas matérias que não podem partir para veto popular. Matérias que não alcançam veto popular. Parágrafo único. O veto popular não alcançará matérias que versem sobre tributos, organização administrativa, servidores, aumento de remuneração de pessoal, provimento, estabilidade, aposentadoria, criação, estruturação e atribuição de secretarias e órgãos. Isso aqui não vai para o veto popular. No mais, toda matéria que seja de interesse de toda a sociedade civil vai sim ser encaminhada para fins de análise e veto popular. Para fechar, o artigo 6º. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, dentre outros, alguns instrumentos. Como é mesmo que eu vou ter a gestão democrática da cidade? Como é que eu vou ter a participação do povo através do veto, através do orçamento participativo? Olha só, é preciso que se tenha colegiados de políticas públicas, que são aquelas medidas mantidas pelo poder público que visam amenizar disparidades sociais. Eu preciso ter debate, audiência, consulta pública, as pessoas devem ser ouvidas para garantir o direito ao veto. Conferência sobre assunto de interesse público, iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento, elaboração e gestão participativa do plano plurianual dos 4 anos de programação orçamentária para o município,
Participar também das diretrizes orçamentárias, elaboração do orçamento anual como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara. Então, para que se tenha veto popular, para que se tenha orçamento participativo, eu preciso sim ter uma gestão democrática da cidade, permitindo a ampla participação de todos aqueles atores sociais que acabam sendo relevantes para uma tomada de decisão tão importante. Então, eu preciso de órgãos colegiados, eu preciso de debates, audiências, consultas públicas, eu preciso ouvir o povo interessado. Então, não há como se ter essa participação popular sem a implementação da chamada gestão democrática, ouvir todas as partes interessadas. E assim finalizo aqui com o artigo 7º, que nos diz que os direitos e garantias expressos nessa lei orgânica, eles não vão excluir outros que sejam decorrentes do regime e dos princípios adotados, seja pela Constituição Federal ou seja pela própria lei orgânica. Então, aqui fechamos a primeira parte. Estou te dizendo que a lei orgânica é a norma mais importante, mas ela não exclui outras normas que estejam previstas nas constituições estaduais, na Constituição Federal ou em qualquer norma de relevância para o município. Vimos apenas o título 1, que é uma apresentação dos princípios fundamentais. Na próxima aula é que nós vamos para o título 2, é onde nós vamos abordar as competências do município, algo que eu já falei um pouco nessa aula, mas vou aprofundar melhor no nosso próximo bloco. Muitíssimo obrigada.